Bem-vindo ao Diário do Terror. Prepare-se para explorar os cantos mais sombrios e assustadores do mundo do terror. Aqui no Diário do Terror, mergulhamos nas histórias mais macabras, casos sobrenaturais e mistérios inexplicáveis. Se você é fã de contos arrepiantes, investigações paranormais e curiosidades que gelam a espinha, este é o lugar certo para você. Toda semana, trazemos novos vídeos que vão te deixar com medo de apagar as luzes. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história sinistra, onde o terror é eterno. Vamos para o vídeo depois da vinheta. Meu nome é Dr. Álvaro e sou médico legista há mais de 20 anos. No decorrer da minha carreira, vi muitos corpos e ouvi muitas histórias que eles tinham para contar. Mas nenhum caso me perturbou tanto quanto o do homem sem identidade. Era uma noite chuvosa quando recebi a ligação. Um corpo havia sido encontrado em uma floresta próxima à cidade, sem documentos e sem nenhuma pista sobre sua identidade. A polícia o trouxera para o necrotério, e cabia a mim descobrir o que havia acontecido. O homem tinha cerca de 35 anos, altura mediana, cabelo castanho. Nenhum sinal de luta, nenhuma marca de violência evidente. Apenas uma estranha expressão de calma em seu rosto, como se ele estivesse em paz no momento de sua morte. Comecei a autópsia com a habitual diligência. Cortei a pele, examinei os órgãos, procurei sinais de envenenamento ou trauma interno. Nada. Tudo parecia normal, até que cheguei ao coração. O coração estava intacto, mas havia algo de estranho. Ao abrir a cavidade torácica, notei um pequeno papel dobrado entre as costelas. Com mãos trêmulas, retirei o papel e o desdobrei. Nele, estavam escritas apenas duas palavras: ajude-me. Um arrepio percorreu minha espinha. Como aquele papel tinha ido parar ali? Quem era aquele homem e por que ele precisava de ajuda? E, mais importante, como ele conseguiu esconder aquele papel de forma tão precisa? Aproximei-me do corpo novamente, desta vez com um olhar mais atento. Examinei cada centímetro de sua pele, procurando por qualquer outra pista. Foi então que vi um pequeno corte na base de seu pescoço, quase imperceptível. Com cuidado, abri a ferida e encontrei um minúsculo chip implantado sob a pele. Com a ajuda da polícia, descobrimos que o chip continha informações sobre um programa secreto de espionagem. O homem era um agente infiltrado, e sua identidade verdadeira era conhecida apenas por um punhado de pessoas no governo. Mas a pergunta que ainda me atormenta é: como ele sabia que estava em perigo? E quem o colocou naquele estado? Nunca descobrimos a resposta. O caso foi arquivado, e o homem foi enterrado em um túmulo sem nome. Até hoje, quando passo pelo cemitério, não consigo deixar de pensar naquelas duas palavras. Ajude-me. Como médico forense, meu trabalho é ouvir os mortos. Mas aquele pedido de ajuda, silencioso e desesperado, continua ecoando na minha mente, uma lembrança de que, às vezes, os mortos têm segredos que nunca serão revelados. Essa história fictícia, baseada em elementos de relatos reais, mistura mistério e suspense, trazendo à tona o lado sombrio e intrigante do trabalho de um médico forense. Meu nome é Dr. Ricardo e, como médico legista, passei boa parte da minha vida em necrotérios, desvendando os segredos que os mortos deixam para trás. Entre os inúmeros casos que já presenciei, um em particular sempre me vem à mente. Esse caso não apenas me desafiou profissionalmente, mas também mexeu com minhas convicções sobre o inexplicável. Era uma noite de inverno, fria e silenciosa, quando recebi a ligação. Um corpo havia sido encontrado em um beco da cidade, sem sinais de violência aparente. Quando a equipe policial chegou com o corpo, notei algo peculiar. O homem, na casa dos 40 anos, estava vestido de maneira comum, mas tinha uma expressão de puro terror congelada no rosto. Durante a autópsia, comecei o exame externo com a mesma meticulosidade de sempre. Não havia marcas de agressão, feridas ou hematomas.
Ao abrir a cavidade torácica, os órgãos pareciam normais, sem sinais de doença ou trauma interno. Porém, ao examinar o estômago, encontrei algo inusitado, uma moeda antiga, de prata, que parecia ter sido engolida. Intrigado, retirei a moeda e a limpei cuidadosamente. Havia uma inscrição nela, mas não era em uma língua que eu reconhecesse. Algo sobre aquela moeda me incomodava, uma sensação de que havia mais do que os olhos podiam ver. Voltei ao corpo, procurando por qualquer pista que pudesse esclarecer a presença daquela moeda. Foi então que percebi uma marca sutil na palma da mão do homem, como se algo estivesse gravado na pele. Ao examinar mais de perto, vi que era um símbolo, algo que lembrava um olho dentro de um triângulo. Conversei com os investigadores, que descobriram que a moeda era uma peça rara, datada do século XVIII, e estava associada a uma sociedade secreta. A marca na mão era um símbolo utilizado por essa sociedade, sugerindo que o homem poderia ter alguma ligação com eles. À medida que as investigações avançavam, surgiram relatos de pessoas que afirmavam ter visto o homem na noite de sua morte, murmurando algo sobre uma maldição. Aparentemente, ele havia adquirido a moeda recentemente, desde então, estava sendo perseguido por visões aterrorizantes. Os registros históricos revelaram que a moeda era conhecida por trazer má sorte a quem a possuía. Segundo a lenda, ela havia sido amaldiçoada por um antigo membro da sociedade secreta que fora traído. Aqueles que encontravam a moeda eram assombrados por espíritos até a morte. O caso foi encerrado como morte natural, sem explicação para a moeda ou a marca na mão. O homem foi enterrado, mas a moeda desapareceu misteriosamente do necrotério antes que pudéssemos entregá-la às autoridades. Até hoje, a lembrança daquele rosto aterrorizado e a moeda desaparecida me assombram. Há mistérios que a ciência não pode explicar e, às vezes, o trabalho de um médico forense revela mais do que apenas fatos. Revela histórias que nos fazem questionar a própria natureza da realidade. Meu nome é Dr. Marcelo, e trabalho como médico forense há mais de 15 anos. Durante esse tempo, encontrei muitos corpos e cada um deles contava uma história diferente. No entanto, um caso em particular ainda me causa arrepios. O chamamos de o caso do homem no lago. Era uma tarde quente de verão quando o corpo foi encontrado. Um homem jovem, de cerca de 30 anos, flutuava no lago de um parque local. A princípio, parecia um simples afogamento, mas havia algo estranho no modo como ele foi encontrado, com os braços abertos como se estivesse esperando por algo. O corpo foi trazido ao necrotério, e comecei minha análise com o exame externo. Não havia sinais óbvios de trauma ou violência. Apenas a pele inchada pela água. Mas quando comecei a autópsia, as coisas ficaram mais perturbadoras. Ao abrir a cavidade torácica, percebi algo incomum, pequenos cortes no interior dos pulmões, como se algo afiado estivesse perfurado de dentro para fora. E havia outra coisa. Algo que eu nunca tinha visto antes. Dentro de um dos pulmões, encontrei uma pequena chave de bronze. Era antiga e estava coberta por uma substância viscosa. Como ela tinha ido parar ali? Que tipo de força bizarra poderia ter causado isso? O mistério só aumentou quando a polícia começou a investigar a vida do homem. Descobriram que ele era um pesquisador de história local, obcecado por lendas antigas sobre tesouros escondidos na cidade. A chave que encontrei era, aparentemente, parte de uma dessas lendas. Segundo a história, a chave abria um cofre escondido no subsolo de um antigo edifício abandonado. O homem estava tentando encontrar o tesouro, e aparentemente, estava próximo de sua descoberta quando morreu. As investigações levaram a um túnel subterrâneo sob o lago, onde os policiais encontraram evidências de que o homem tinha estado lá recentemente. Havia marcas de escavação e uma abertura estreita que levava a uma pequena câmara. No chão da câmara, havia uma urna quebrada, com fragmentos espalhados ao redor. Mas a parte mais assustadora foi o que os policiais encontraram ao lado da urna. Um diário, escrito pelo homem, detalhando suas descobertas. As últimas páginas estavam manchadas e quase ilegíveis, mas conseguiam ler uma frase que gelou meu sangue: "A chave está dentro de mim agora. Eles estão vindo." O que ele queria dizer com isso?
E quem eram eles? Nunca obtivemos respostas definitivas. O caso foi arquivado como morte por afogamento, mas todos nós sabíamos que havia algo mais sombrio por trás daquela morte. A chave foi guardada como evidência, mas desapareceu misteriosamente do depósito da polícia semanas depois. Até hoje, quando penso nesse caso, sinto um frio na espinha. Há segredos enterrados que talvez nunca devam ser desenterrados. Essa história, inspirada em elementos de relatos reais, incorpora mistério e suspense, destacando o lado enigmático e, por vezes, perturbador do trabalho de um médico forense. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre medicina forense. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos fascinantes e educativos. Compartilhe este vídeo com amigos que também adoram mistérios e história. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela para mais histórias incríveis.